O suicídio segundo a Bíblia. Nos dias atuais, há uma crescente banalização da vida e uma afronta à soberania divina através do suicídio. Enaltecendo a criatura em lugar do Criador, este ato demonstra egoísmo em aliviar seu sofrimento sem se importar com os familiares e amigos que terão um sofrimento ainda maior, o de perda de um ente querido. O suicídio tem sido, infelizmente, uma prática crescente nos últimos anos. Conforme dados da OMS, aproximadamente 800 mil pessoas se suicidam todos os anos no Brasil. Contudo, a taxa de tentativas de suicídio é ainda maior que os cerca de 800 mil que vão a óbito de fato. Assim, estamos falando da segunda principal causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos, sendo um grave problema de saúde pública. Não à toa, foram adotadas medidas de prevenção ao suicídio e campanhas publicitárias que visam a preservação da vida. Por ser um mal silencioso, muitas vezes não é detectado a iminência do acontecimento desse ato, que também é conhecido como morte auto-infligida. Mas, e você sabe o que a Bíblia diz a respeito do suicídio? A Bíblia relata diversos casos em que homens tiraram a própria vida, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, há os relatos do rei Saul e seu auxiliar, que se lançaram sobre a sua espada para tirar a própria vida, devido à iminência da derrota na guerra contra os filisteus. Há o relato ainda de Aitofel, que se enforcou também tirando a sua própria vida. Ainda no Antigo Testamento, entre outros, há o relato sobre Sansão, que também tirou sua vida. Porém, apesar de ter derrubado o templo de Dagon sobre si e sobre seus inimigos, aparece listado nos heróis da fé, pois sua morte é considerada como morte em combate e não suicídio como os demais já citados anteriormente. A diferença nesse caso está no fato de que Sansão confiou no Senhor mesmo em meio a uma adversidade e para derrotar o povo filisteu se sacrificou levando consigo os inimigos de sua nação. Nos demais casos, movidos pelo orgulho, não confiaram no Senhor e preferiram tirar sua própria vida. Já no Novo Testamento, podemos ver o relato a respeito de Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos de Jesus, e também aquele que traiu o Messias, entregando-o por 30 moedas de prata. No caso de Judas Iscariotes, a motivação que o levou a pecar foi sua ambição pelo dinheiro, pois conforme o relato bíblico, Judas era responsável pela tesouraria e, aproveitando-se disso e sem integridade, roubava as ofertas que deveria administrar. Judas não confiou no perdão e por isso não o buscou, e movido pelo remorso e tentação do diabo, a Bíblia relata que o mesmo, após cair em si, buscou se enforcar. Porém, em Atos, o autor cita que seu corpo foi encontrado partido com suas entranhas derramadas, dando a entender que possivelmente sua morte não foi causada pelo enforcamento, mas motivação para o ato existiu. Para melhor entender, existem motivações distintas para o suicídio. Existe a que é amparada por uma cultura, o que ocorre em alguns países. Existe também o suicídio pessoal, motivado normalmente por dificuldades financeiras, desequilíbrios mentais e espirituais, entre outros. Em ambos os casos, ao tirar a própria vida, o suicida viola o mandamento de amar o próximo como a si mesmo e está descumprindo o 6º mandamento divino que determina não matarás, cuja transliteração original se traduz por não assassinarás. Isso é taxativo para que não seja feito nem ao seu próximo, nem a si mesmo, pois a vida humana é prerrogativa divina, pois conforme relata Salomão no livro de Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Sob a ótica do relato a respeito de Sansão, podemos discutir um pouco sobre o suicídio sacrificial.
Nesse caso, há um sacrifício em detrimento ao salvamento da vida de outras pessoas. Assim, policiais, bombeiros, salva-vidas estão arriscando suas vidas em detrimento à segurança e salvamento da vida de outras pessoas, demonstrando um ato de amor, conforme Cristo ensinou dizendo que não há um ato de amor maior que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E este amor foi demonstrado pelo próprio Jesus quando entregou a vida dele por nós, a fim de remir os nossos pecados. Por isso, valorize o sacrifício que Jesus fez por você. Valorize a sua vida.